Olá, segunda-feira, 5 de agosto de 2019, o ProUni abre inscrições para bolsas remanescentes em universidades privadas para os participantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio após 2010, com nota superior a 450. Professores da rede pública também podem participar. As inscrições começam hoje, vão até o dia 30 de setembro. Para quem ainda não estiver matriculado numa instituição de ensino, o prazo termina no dia 16 de agosto. Nesta etapa, o Ministério da Educação, o MEC, oferece vagas que não foram preenchidas nas duas chamadas do programa e também na lista de espera. Saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. A sessão solene destacou ações voluntárias do projeto Esculpir, iniciado pela Polícia Militar e atualmente mantido pela sociedade civil através de doações. 3 em cada 4 crianças acima dos 5 anos estão na fila de espera por uma adoção no Brasil. A audiência pública aqui do Parlamento Paulista discutiu a situação dos menores desaparecidos no Brasil. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Ato solene no auditório Paulo Kobayashi, da Assembleia Legislativa, celebrou 4 anos de atividades da Pública, a central sindical que representa exclusivamente os servidores públicos em todo o Brasil e não defende a reforma da Previdência em tramitação no Congresso. Espalhada por 18 estados da federação, com mais de 12 milhões de servidores municipais, estaduais e federais associados à Pública, primeira central sindical com exclusiva representatividade dos servidores públicos, completa 4 anos de fundação. Para comemorar a data, o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, realizou uma sessão solene em homenagem à data. Apresentei vários projetos de lei aqui que tramitam na Assembleia Legislativa e também várias ações do mandato valorizando os servidores públicos. Por exemplo, eu já aprovei uma lei que garante aposentadoria especial para os professores readaptados da rede estadual. Eu tenho projetos tramitando aqui, beneficiando os professores, os servidores da segurança pública, os servidores do judiciário, do Ministério Público e também muitas ações no sentido de obrigar o governo a cumprir a database salarial que não é cumprida no estado de São Paulo. Os servidores estão sem o reajuste salarial, sem a reposição das perdas inflacionárias. Então eu tenho constantemente acionado o Ministério Público para pressionar o governo a respeitar a lei que garante a reposição das perdas salariais. O presidente do movimento comenta sobre a importância do trabalho da central sindical realizado pelo bem-estar social e unificação dos servidores. Nós queremos trabalhar para um estado do bem-estar social e que os direitos do cidadão cheguem até ele com respeito. Esse respeito faz parte do trabalho da pública. Então, serviço público e servidor público é uma coisa só, na verdade. O servidor público existe para o serviço público e o serviço público não tem como existir sem o servidor. Então nós precisamos mostrar isso para a sociedade e dizer para a sociedade que nós estamos junto com a sociedade o tempo inteiro. Esta reforma é terrível, é a destruição, é o fim da Previdência Pública. E o governo utilizou todo o marketing para dizer que tudo que está acontecendo na reforma previdenciária é culpa dos servidores, que ganham demais, etc, etc. Tal. Na verdade, ele está escondendo o prejuízo que o cidadão vai ter com esta reforma. Luiz Carlos Tolói, presidente da Regional Sudeste, reiterou a valorização do funcionalismo público no país. A pública tem um papel fundamental de mostrar para o servidor a importância que o servidor tem no papel para a qualidade de vida da população brasileira. Então o servidor ele tem que se autovalorizar, aprender a olhar a sua importância. Sessão solene no plenário, Juscelino Kubitschek, aqui do Parlamento Paulista, destacou ações voluntárias do projeto Esculpir, um trabalho iniciado pela Polícia Militar e atualmente mantido pela sociedade civil através de contribuições e doações. A entidade atua na região do Mercado Municipal de Santos, litoral paulista. O deputado estadual Douglas Garcia, do PSL, presidiu essa solenidade. Em 2001, quando nasceu, a ideia era oferecer um espaço de integração com a comunidade local, implantando cursos de alfabetização de adultos, artesanato e até uma biblioteca. De lá para cá, muita coisa mudou no projeto Esculpir, um trabalho iniciado pela Polícia Militar, mas que hoje é tocado pela sociedade civil através de contribuições voluntárias e doações.
A gente está muito feliz, muito orgulhoso e grato por estarmos aqui com vocês. Recebemos essa homenagem, recebemos essa lembrança e a gente teve aqui muita dificuldade para chegar aqui. São quase 2 décadas, né? Mas a cada ano que passou foi gratificante. Eu acho que o Brasil é um país solidário. As pessoas ajudam. E a gente consegue fazer isso desprendido do governo, seja estadual, municipal ou estadual, federal. E conseguimos manter o projeto sem dependência política. A entidade, que não tem fins lucrativos, continuou suas atividades através do voluntariado e atende em torno de 60 crianças e adolescentes entre 5 e 14 anos de idade no entorno da região do Mercado Municipal de Santos, oferecendo atividades lúdicas e recreativas como karatê, futsal e basquete. No espaço, crianças e adolescentes também têm acesso à alimentação saudável. Café da manhã e almoço para a turma da manhã e almoço e jantar para a galera da tarde. É muito difícil num primeiro momento, mas extremamente prazeroso, porque a gente percebe que o que falta nesse país é um investimento sério na criança. Infelizmente, a educação como um todo está muito ruim no Brasil. Muito ruim. O projeto, que em quase 20 anos já tirou centenas de crianças das ruas, também foi procurado pelo Júnior Dossos, adolescente de 12 anos que chegou da República Dominicana há pouco mais de um ano. De cara, se apaixonou pelas aulas de violão. O projeto Esculpir, da região de Santos, ganha homenagem aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo através de uma sessão solene presidida pelo deputado estadual Douglas Garcia, do PSL. A minha primeira sessão solene dessa legislatura, espero que a gente venha com muitas outras, mas eu não poderia deixar de começar abrindo com chave de ouro, né? O deputado ainda falou sobre a possibilidade do projeto expandir, sair das limitações de Santos e ganhar outras frentes em todo o estado de São Paulo. Eu acredito que daqui em diante esse projeto vai tomar um impulsionamento gigantesco, quem sabe indo para outras cidades do estado também, não é? Se depender da ajuda do senhor, pode vir alguma emenda, alguma frente parlamentar, alguma movimentação aqui dentro dessa casa? Com certeza, absolutamente com certeza. O Projeto Esculpir eu tenho no meu coração. Eu conheci o Projeto Esculpir através de um amigo meu que me ajudou muito durante a campanha e que ele é um dos pioneiros nesse projeto também. Está na frente aí trabalhando para que esse projeto se mantenha de forma autônoma, independente e com certeza pode contar com o meu auxílio para se espalhar em todo o estado de São Paulo e também, quem sabe, virar patrimônio público e material, né, do estado. 3 em cada 4 crianças acima dos 5 anos estão na fila de espera por uma adoção no Brasil. O abandono das chamadas crianças invisíveis só não é maior por exemplos de solidariedade, como o do criador de um projeto pioneiro no estado de São Paulo. E a reportagem é do Maxwell Figueiredo. Sérgio tinha 9 meses quando foi adotado na década de 60. O amor que recebeu da família se transformou num projeto de vida. O engenheiro hoje tem 11 filhos, 8 são adotivos. Como filho adotivo, eu também quis reproduzir a experiência como pai adotivo. Então, minha esposa e eu inserimos a adoção como um planejamento familiar. Então, logicamente, não imaginávamos que íamos ter uma família tão grande, mas sempre fez parte do nosso planejamento. Na década de 90, o planejamento familiar de Sérgio foi além. Ele criou o projeto Acalanto, que faz parte de uma rede de adoção no Brasil que presta auxílio aos pais que buscam adotar uma criança ou adolescente. O que Sérgio fez, sem dúvida, é importante, mas alguns setores de adoção no Brasil ainda precisam avançar. Dados do Cadastro de Adoção do Conselho Nacional de Justiça apontam que 3 em cada 4 crianças acima dos 5 anos de idade ainda estão numa longa fila de espera pela adoção no país. Até janeiro deste ano, eram 9.393 crianças disponíveis para a adoção. Destas, 7.212 tinham mais de 5 anos, o que representam 76% do total da fila. Na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, um projeto desenvolvido pela promotora Daniela Hashimoto busca mudar essa realidade. Começamos com esse projeto
com auxílio dos grupos de apoio à adoção nacional, até com auxílio da ANGAAD, né, e de todos os outros grupos vinculados à ANGAAD, que a gente chama de busca ativa. Né? Então, crianças e adolescentes fora desse perfil padrão, né, que estariam fadadas a ficar no serviço de acolhimento, nós colocamos nesses grupos que funcionam por meio do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, entre os grupos de apoio de adoção, e essas crianças, então, são apresentadas, as crianças reais, né, são apresentadas aos casais habilitados. E então, quando esse casal se interessa pela história dessa criança ou desse adolescente real que existe, ele começa a conhecer a história, começa a se aproximar e essa vinculação vai sendo construída dia a dia, até que então queremos adotar essa criança e essa criança vai ser nosso filho. Em 2 anos e meio, 40 crianças acima dos 5 anos foram adotadas através do projeto na Promotoria da Lapa. A psicóloga Tatiana Barilli, que também participou do debate na Lesp, defende que essas crianças e adolescentes merecem uma atenção especial. Ela faz parte do Instituto Fazendo História, uma ONG que presta um serviço de acolhimento para quem se encontra sem um lar. A gente foi percebendo, né, nos anos de prática do Instituto, que o que mais faz diferença para uma criança e adolescente, né, pensando assim, as crianças, os adolescentes que vão trabalhar, que se organizam, o que mais faz diferença é ter um vínculo afetivo estável, né? Os meninos que não têm acabam ficando muito mais vulneráveis. Então, existe o apadrinhamento efetivo e o Grupo Nós, que é um projeto focado totalmente nos adolescentes que estão nos serviços, então a partir dos 15 anos e vão ter que sair pela maioridade. Então, o Grupo Nós, além da questão do vínculo afetivo, ele trabalha questões como trabalho, moradia, uso consciente do dinheiro e apropriação da cidade para auxiliar nessa organização para a saída do serviço de acolhimento. Olha, depois de um fim de semana gelado com temperaturas baixas, os números registrados nos termômetros vão subir aos poucos no decorrer dos próximos dias. A temperatura máxima prevista para hoje é de 17 graus na cidade de São Paulo, com predomínio do tempo parcialmente nublado e aumento das temperaturas máximas ao longo da semana, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia. A Assembleia Legislativa discutiu a situação da população negra no Brasil. Você vai ver já já. A audiência pública aqui no Parlamento Paulista discutiu a situação das crianças desaparecidas no Brasil. A iniciativa partiu do deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT. Um estudo inédito realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2017 trouxe números aterradores sobre a questão. De 2006 a 2016, sumiram no Brasil cerca de 700 mil pessoas, com o estado de São Paulo liderando esta estarrecedora estatística. São Paulo tem uma taxa de registros de desaparecimento acima da taxa média nacional. Para trabalhar isso, a gente tem que investir em investigação de desaparecimentos, mas é importante a gente notar que esses números eles refletem o registro de desaparecimento e não necessariamente o número de pessoas que atualmente estão desaparecidas no estado. O objetivo do evento é chamar a atenção das autoridades e também propor e ampliar políticas públicas para a prevenção de mais desaparecimentos. É preciso avançar nas políticas públicas para atender os familiares dessas pessoas que vivem essa situação de desespero, desalento e de dúvida, para que então sejam amparadas, tenham todo o acesso à rede de serviços e para que o poder público se estruture de uma forma melhor. Recentemente foi aprovada a Lei 13.812, lei federal, que estabeleceu uma política nacional para a busca de pessoas desaparecidas, a consolidação de um cadastro nacional que está em fase de implantação. A audiência reuniu, além de organismos públicos, entidades da sociedade civil que se preocupam com o tema, como as Mães da Sé, Mães em Luta, Instituto Ímpar, entre outras. A partir do momento em que eu fundei a associação e me juntei a outras mães, foi com elas que eu aprendi a compartilhar da minha dor e fui aprendendo. Eu transformei a minha dor numa luta não só pela minha filha, mas por milhares de mães que já passaram
ao longo desses 23 anos, são mais de 10 mil casos cadastrados. A gente precisa, primeiramente, um plano de governo muito eficaz e contínuo, com um cadastro nacional eficiente, com um banco de DNA eficiente e uma visibilidade realmente discutindo esse assunto com a sociedade num todo. O maior viés seria o Estado deixar de ser tão omisso e olhar para essa causa. Segundo estudos, cerca de 17% da população brasileira tem um parente, amigo ou conhecido desaparecido. Resolvemos trazer esse debate para a Assembleia Legislativa. Nós estamos também, já foi publicado no Diário Oficial, eu devo coordenar uma frente parlamentar para debater esse tema. Nós devemos, em setembro, estar fazendo o lançamento da frente, até porque nós já temos um grupo grande que aderiu a essa frente, mas eu quero um número grande de membros dessa frente. Queremos fazer um trabalho suprapartidário, queremos trazer todas as forças políticas aqui representadas na Assembleia Legislativa para que a gente possa fazer o real enfrentamento dessa importante temática tão deixado à margem como a política no nosso país tem deixado. A Assembleia Legislativa colocou em pauta a situação da população negra no Brasil. A discussão aconteceu na Assembleia Legislativa, no auditório Paulo Kobayashi. Os desafios da população negra no Brasil foram discutidos pelo Fórum Intelectualidade Afro-Brasileira na Alesp. O órgão, fundado em 2012, com mais de 20 mil membros ativos, busca mudar a realidade do negro no país. Mari é professora da Rede Municipal de São Paulo. Na educação, ela diz que ainda há muito que avançar. O mito da democracia racial caiu por terra. Nós temos hoje ainda nos bancos escolares, que é meu campo, porque eu sou professora da rede pública, um número muito pequeno ainda de homens e mulheres negras alcançando anos de escolaridade, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio e principalmente na universidade. Então a gente tem que desenvolver políticas públicas e políticas de Estado que consiga reverter esse quadro, colocando mais de 54% da população autodeclarada negra e afrodescendente nos espaços de poder e decisão. Na cultura, na educação, na saúde e em todos os espaços aonde habitação, saúde, aonde a gente ainda tem sido subjugado e não tem respeitado o direito público e alienável, que é a questão da Constituição e os direitos e a efetivação desses direitos. O que especialistas dizem é que com a ausência da educação, a violência tende a aumentar. Estudos do Atlas da Violência apontam que em uma década subiu 23% o número de homicídios contra negros no Brasil. Só para se ter uma ideia da gravidade do problema, em 2016, de todos os homicídios que aconteceram no país, 71% das vítimas eram negras. Uma realidade que, segundo o comunicador AD Júnior, persiste. Para ele, o Brasil enfrenta um genocídio. Quando a gente está falando do racismo estrutural e do genocídio, nós não estamos falando de opinião. A gente está falando de números, dados e fatos que existem e que a gente precisa colocar à mesa para que o Brasil possa fazer uma discussão muito séria e pautada, principalmente em como nós vamos trazer de forma bem clara como nós vamos acabar com esse tipo de realidade para os negros no Brasil, principalmente os negros periféricos. Portanto, é uma realidade que isso aconteça no Brasil e nós temos como objetivo, através de palestras como essa, debates como esse, fazer uma discussão bem séria mesmo sobre como nós vamos ler esses números, trazer esses dados à população e principalmente combater o racismo estrutural que se mostra aí através desse genocídio que acontece no nosso país. A deputada Érica Maluguinho, do PSOL, diz que é preciso ter um olhar de igualdade social para negros e para a população LGBT. Nossa missão dentro dos espaços institucionais, como assembleias legislativas, enfim, a sociedade civil também, é de construir um projeto de reparação em relação a esses grupos que foram, enfim, inferiorizados e ainda amargam índices terríveis, a qual a violência incide, a qual a precarização também incide. Enfim, acho que é pensar sobre reparação. E isso é sobre LGBTs e negros, mas é para a sociedade como um todo, porque se essas populações que são as maiores vítimas, que são as mais precarizadas, estiverem em outra condição, consequentemente isso se tornará, a sociedade, o Estado, a cidade se tornará bem para todos.
Frente Parlamentar discutiu aqui na Assembleia Legislativa o combate e prevenção às drogas. Você vai ver em instantes. O combate e prevenção às drogas foram temas de debates durante o lançamento de Frente Parlamentar, que recebeu o apoio de 22 deputados. Esse encontro aconteceu na Assembleia, no plenário Tiradentes. Capitaneada pelo deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, a Frente Parlamentar de Combate e Enfrentamento às Drogas trouxe especialistas no tema para debater estratégias comuns. O intuito aqui hoje é colocar todo esse corpo técnico à disposição da Alesp. Acho que quando a gente consegue unir boas ideias com bons técnicos, a gente tem boas leis. Sim, hoje 1/3 dos municípios do estado só possuem conselhos municipais, né? E eles são importantes para a estruturação das políticas locais. O governo do estado apresentou programas e ações para conhecimento dos deputados. Estamos com alguns programas, algumas campanhas para a gente eventualmente trabalhar melhor a questão, principalmente nas escolas públicas, e estamos conversando sempre com o CONED, com o COED, com a Assembleia, e essa iniciativa do deputado Rafa me parece magnífica. É uma hora de a gente sentar, conversar, refletir sobre o problema e discutir as melhores práticas para colocarmos em andamento uma política efetiva de prevenção ao uso de drogas. No Brasil, são mais de 2.000 comunidades terapêuticas. 300 delas estão associadas à Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, que já contribuem com a expertise de atendimento e acolhimento. Nós temos também uma missão de capacitar pessoas e qualificar serviços, promovendo cursos. Nos últimos 3 anos, nós capacitamos no estado de São Paulo mais de 4.000 pessoas que trabalham profissionalmente ou voluntariamente em comunidades terapêuticas. Palestras e depoimentos de ex-viciados podem até atrair novos usuários na população mais jovem. Outro dado preocupante é o número de viciados em maconha, segundo a pesquisadora Clarice Madruga. A gente está falando de uma droga muito mais potente do que era há 5 anos, ainda muito mais potente do que há 10 anos atrás. Então, uma droga com um princípio ativo muito potente e o fato de ela ser fumada, né? Qualquer droga fumada, ela tem muito mais risco de desenvolver dependência, porque ela chega, o efeito é muito rápido. O coordenador da frente, deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, vai construir a agenda com os participantes para encontros futuros. É um momento importante que eu acho que a Assembleia Legislativa tem condições de contribuir muito, não só com novas legislações, mas também um trabalho aí de prevenção muito pesado, principalmente entre as crianças, adolescentes e jovens. Nós não temos hoje um tratamento decente que dê acesso à população mais carente. Nós não temos hoje o resgate dessa pessoa das drogas. E é por isso que nós estamos aqui no Parlamento de São Paulo, apoiando essa frente, apoiando o coordenador deputado Rafa Zimbaldi, para que nós possamos, juntos com o governo do estado, o governo municipal, sobretudo a União, fazer o devido enfrentamento. A Assembleia Legislativa Paulista sediou o primeiro encontro de presidentes dos CONSEGs. A reportagem é da Priscila Silvério. Os CONSEGs, Conselhos Comunitários de Segurança, são grupos de pessoas do mesmo bairro ou município que se reúnem para discutir e planejar ações para solucionar problemas de segurança local. Cada conselho é uma entidade de apoio à Polícia Estadual. Kátia Andrade já participa do CONSEG no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo, há mais de 10 anos. Hoje ela é a presidente da entidade em uma região com 480 mil habitantes e muitos problemas. Como todos os bairros periféricos, tem muitos problemas, né? A gente está hoje tentando fazer um trabalho, está melhorando isso. Nosso CONSEG hoje, na última reunião, compareceram 115 pessoas. Então, assim, um CONSEG que estava apagado, né? Eu estou conseguindo levantar o CONSEG, trazer as pessoas, trazerem as demandas, para a gente poder tocar e com a ajuda de todos, da comunidade, né? Sempre. Ronaldo é presidente do CONSEG no Jardim Miriam. Assegura que a união entre as polícias, a comunidade, as ONGs e as autoridades públicas do estado é o caminho para a diminuição da criminalidade nas periferias.
O trabalho do Conseg é muito importante porque é o único canal que as pessoas têm para conseguir chegar às autoridades e trazer as suas demandas, não somente na área de segurança pública, mas também com as outras entidades. A nossa parceria é muito grande com a Delegacia, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana também. Presidentes de Consegs da capital paulista e da Grande São Paulo vieram à Assembleia para participar do primeiro encontro de presidentes do Conseg. Eles vieram receber as informações sobre ações que vão fortalecer o trabalho local nos próximos 4 anos. A apresentação do plano de trabalho foi feita pelo chefe de gabinete do deputado delegado Olim do Progressistas. Nós temos aí um projeto agora que é de criar o Estúdio Conseg, que é um estúdio que nós vamos criar ações, vídeos, para que a gente possa ajudar eles na comunicação junto aos seus bairros. Nós temos uma outra ação agora, que são as demandas, audiências de demanda, que é fazer um conselho de demandas que o Conseg tem do Estado e por alguma dificuldade a gente vai receber aqui na Assembleia Legislativa e também levar para a Câmara Municipal, junto lá com o presidente, que é o nosso apoiador, veio aqui na Solene. E, enfim, tem um monte de ações aí, internet, WhatsApp, programas, apps, tem bastante coisa. Arnaldo, presidente do Conseg Jardim Ângela, bairro que já foi considerado pela ONU como o lugar mais perigoso do mundo, ressalta o papel do Conseg na mudança dessa realidade. Pela primeira vez, eu estou vendo que está havendo uma direção, né? E essa direção é muito importante para que todos troquem ideia, informações, ambas as partes, porque a gente não tem esse encontro para trocar como vai a sua comunidade, como é a sua delegacia, e assim a gente vai trazendo, trocando informações, né? E esse trabalho, eu parabenizo o deputado pelos esses encontros que faz, que muitas vezes é muito difícil a gente encontrar os nossos amigos. Jornal da Assembleia desta segunda-feira termina aqui. A partir das 2h30 da tarde, a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. Você pode assistir também no YouTube e no nosso portal da Assembleia pela internet, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.